Beleza, pessoal? Então a gente segue com as nossas questões específicas de resoluções e a gente vai aqui então para o segundo bloco, questões 21 a 40, tá bom? No total de 100. Questão de número 21, a gente está trabalhando aqui nessa questão especificamente resolução de número 110. O que é que nós temos? Considere um veículo registrado no estado da Bahia e que seja alvo de fiscalização executada por agente de trânsito Demutran de Horizonte, com placa NVM 4F32 e abordagem realizada no dia 30 de setembro de 2023, podemos afirmar que é devida à lavratura de AIT com base no artigo 230, inciso 5, que é conduzir veículo não devidamente licenciado. Se apresentar. Então, ele quer o item em que configuraria infração por débito de licenciamento. A gente tem que lembrar que é um veículo de outro estado sendo fiscalizado no Ceará. Se o veículo é de outro estado, então não se aplica o calendário do Detran Ceará, e sim o calendário nacional estipulado pela Resolução 110, e então eu vou trabalhar de acordo com o final da placa. Pela Resolução 110, finais 1 e 2, tem até setembro para efetuar o licenciamento, né, em fiscalizações por estarem fora de seu estado de origem. Então, se o veículo é da Bahia, rodando aqui no Ceará, se ele é final 2, ele tem até setembro para apresentar o exercício de 2023. Então, até setembro a gente vai considerar até o último dia do mês. Então, ele tem até 30 de setembro para apresentar o exercício 2023. A abordagem está sendo realizada exatamente no dia 30 de setembro daquele ano, né, 2023. Então, até o dia 30 de setembro, ele ainda pode apresentar o exercício do ano anterior, que seria 2022. Agora, no dia 1º de outubro, esse veículo já tem que estar com o exercício 2023. Mas como a abordagem foi realizada no dia 30 de setembro, esse veículo lá da Bahia pode apresentar exercício 2022. Então, se ele apresentar 2022, ele está ok. Se ele apresentar o 2023, também vai estar ok. Agora, se ele apresentar 2021, aí 2021 ele vai estar em débito de licenciamento. É exatamente o que a gente tem na letra A. Né? A letra A, ela mostra para a gente que o CLA exercício 2021 vai configurar a infração de débito de licenciamento, e aí então a gente vai marcar como gabarito a letra A. Beleza? Questão de número 22. Não cabe autuação por débito de licenciamento para veículo que esteja fora do seu estado de registro, desde que considere a fiscalização sendo executada no dia 14 de outubro de 2023. Ele quer a situação em que não configura infração por débito de licenciamento, se o veículo é de fora. Se o veículo é de fora, eu vou usar como base a tabela da 110. Se ela é final 2, se é final 2, tem até 30 de setembro. Se a fiscalização acontece em 14 de outubro, ele já tem que estar apresentando o exercício do ano corrente, que é 2023. Então, final 2, nessa data, já tem que apresentar exercício 2023. A questão quer o item em que não cabe autuação. Nesse caso do item A, cabe autuação. Por quê? Porque o final 2, nessa data, já tem que estar com o exercício 2023 e ele está apresentando 2022. Então aqui cabe autuação. Letra B. Veículo com placa final 7, apresentando exercício 2021. Ora, se é final 7, tá? Final 7, ele vai vencer no mês de novembro, certo? Vence no mês de novembro. Então, nessa data, 14 de outubro, ele ainda pode estar apresentando o exercício do ano anterior. Exercício do ano anterior. Exercício do ano anterior, 2022. Tá? 2022. Então, ele está apresentando 2021. Então, cabe a autuação. Certo?
2021, a gente até pode dizer já para o item D que também vai estar em situação infracional. Porque o máximo que ele pode estar é 2022. Se ele está 2021, ele já está atrasado. E aí sobra a letra C, né? Veio com placa final 6, apresentando exercício 2022. Final 6 só vence em novembro, né? Porque 1 e 2 vence em setembro, 3, 4 e 5 outubro, 6, 7 e 8 novembro. Então o final 6 só vence em novembro, no dia 30 de novembro. Então, se a fiscalização é em 14 de outubro, ainda não venceu o exercício 2023. Ele ainda pode estar com o 2022. Então, o veículo com placa final 6, apresentando exercício 2022 em 14 de outubro de 2023, sendo de outro estado, não comete infração. Gabarito 22, letra C. Questão de número 23, tá? Sobre fiscalização do licenciamento dos veículos, considerando que preceitua o CTB, o MBFT e a Resolução 110, é correto o que se afirma em: a infração de veículo não devidamente licenciado sempre estará caracterizada quando não observado o prazo de renovação definido pelo órgão executivo do estado de registro. A gente sabe que todo Detran tem o seu calendário de licenciamento. Então, os veículos registrados naquela base devem observar o calendário de licenciamento. Mas o veículo, se ele estiver circulando em outro estado, ainda que ele possa estar em débito de licenciamento no seu estado de origem, se a tabela do estado de origem for diferente da definida pela Resolução 110, ele pode estar em débito lá no estado de origem dele, mas como a tabela da 110 ela joga tudo para os últimos meses do ano, ele ainda pode não cometer infração. Então, dizer que a infração de não devidamente licenciado sempre estará caracterizada quando não observado o prazo de renovação do órgão de trânsito do estado de registro não é verdade. Porque ainda que ele esteja em débito no estado de origem, se ele estiver circulando em outro estado, ele pode não estar em situação infracional. Beleza? B. Cada órgão executivo de trânsito estadual é livre para criar qualquer regra na fixação do calendário de licenciamento. Isso não é verdade. A Resolução 110 ela traz a tabela de fiscalização do licenciamento para veículos de outro estado e fixa uma regra limite para cada Detran. Então, os calendários dos Detrans de cada estado não podem contrariar os prazos máximos definidos pela 110 e devem levar em consideração o último algarismo da placa. Eles podem criar qualquer regra em função do último algarismo, tá? Então, não é livre totalmente, tem que seguir o mínimo definido pela 110. C. O veículo registrado em um estado e fiscalizado em outro será necessariamente autuado se já estiver em atraso junto ao Detran de registro. É o mesmo que foi falado na letra A, só que com outras palavras. Nem sempre o veículo de um estado que está circulando em outro será autuado pelo fato do licenciamento ter vencido lá no estado de origem. Ele pode ganhar alguns meses nessa diferença de calendário dentro do mesmo ano, tá? E aí sobrou a letra D. O prazo para a renovação do licenciamento anual deve ser fixado com regra que vincule o último algarismo da placa de identificação. Então, o Detran ele tem que criar uma regra em função do último algarismo, mas que também não quebre os prazos máximos definidos na 110. Beleza? Gabarito da 23, a gente fica com a letra D. Vamos para a questão de número 24. Quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, as autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão: a. Adotar os prazos estabelecidos pelo calendário de licenciamento do órgão executivo de trânsito do Estado.
ou do Distrito Federal no qual o veículo está registrado. Quando for fiscalizar veículo de fora, de outro estado, eu vou usar o calendário de registro do Detran de origem? Não. Adotar os prazos estabelecidos pelo calendário de licenciamento do órgão executivo de trânsito do estado no qual o veículo está sendo autuado? Não. Eu nem uso o calendário do Detran do estado de registro, nem uso o calendário do Detran do estado em que ele está circulando. Adotar os prazos estabelecidos na resolução 110. Perfeito. Quando for fiscalizar veículo de fora, eu sempre vou fiscalizar com base na tabela da 110. Tá bom? Então, gabarito da 24, a gente fica com a letra C. Questão de número 25. Quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, as autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito rodoviário em todo o território nacional, para efeito de atuação e aplicação de penalidades, deverão adotar os prazos constantes na resolução 110. Assinale a alternativa que está incorreta sobre o prazo supracitado. Aqui ele vai cobrar você saber as datas das tabelas, né? A vinculação do final de placa com o mês de vencimento. Então, pela tabela da 110, final 1 e 2 tem até setembro. Finais 3, 4 e 5 até outubro. Finais 6, 7 e 8 até novembro. Finais 9 e 0 até dezembro. Então, se você pegar aí a letra C, ela está incompleta, né? Está incompleta, porque diz que até novembro ele está dizendo que é só para as placas com final 6 e 7. Não é só para 6 e 7. Até novembro, para as placas com final 6, 7 e 8. Então, o gabarito da 25, porque ele quer a incorreta, a gente marca a letra C. Questão de número 26. Com base no calendário para renovação do licenciamento anual de veículos, previsto na resolução 110, o prazo final para a renovação está atrelado ao algarismo final da placa. Assinale a alternativa que está incorreta sobre o prazo supracitado. É bem parecido com a questão anterior, mudando apenas aí as informações dos itens, tá? Então ele quer incorreta. Até setembro, placa final 1 e 2. Até outubro, placas final 3, 4 e 5. Até novembro, placas final 6, 7 e 8, tá certo? Até dezembro, para placas final 8, 9 e 0, não, né? Final 8 é novembro. Dezembro é só 9 e 0. Então o que está errado aqui é a letra D. Questão de número 27. Considerando a fiscalização de consumo de álcool por condutores nos termos da resolução 432 do CONTRAN, deve ser utilizado com prioridade pelos órgãos fiscalizadores. Aqui a gente já mudou o mote, né? Agora a gente já está na resolução 432. O que é que deve ser utilizado pela fiscalização com prioridade na constatação do consumo de álcool? Com prioridade, nós devemos utilizar o teste do etilômetro, preferencialmente o teste do etilômetro, por ser menos invasivo, muito mais prático e não gerar ali nenhum tipo de constrangimento. Eu tenho então o gabarito da 27, a letra C. Questão de número 28. Após ser acionado pela Central de Operações, uma viatura do Demotran de Horizonte foi direcionada para um atendimento de sinistro de trânsito. Ao chegar no local, os agentes de trânsito constataram que um dos condutores apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. De pronto, o teste do etilômetro foi oferecido e aceito. O resultado obtido apontou como valor medido 0,3 mg de álcool por litro de ar expirado. Fundamentando. Então, esse valor aqui é um valor medido. O valor medido é o que aparece no visor do etilômetro. Ainda tem que descontar o erro máximo admissível para efeito de aplicação de penalidade. Lembrando que valor medido até 0,04 é atípico, de 0,05 até 0,33 é infração de trânsito e acima de 0,33 é infração de trânsito e crime. Tá bom? Se o valor medido foi 0,3, tá? 0,3, esse valor, como valor medido, eu vou descontar a margem de erro, sobra 0,26. Então, 0,26 está dentro da faixa que é só infração de trânsito. Tá? E aí, ele quer saber aqui qual o item correto.
né, as consequências. A IT, com base no artigo 165, certo. Encaminhamento do condutor à autoridade policial pela prática do crime 306. Não, só vai ser crime 306 se o valor medido for a partir de 0,34. Tá? B. Apesar da constatação, não cabe lavratura de AIT por ter sido em contexto sinistro. Hoje nós já podemos lavrar autos mesmo no atendimento sinistro. Tá? A legislação ela já tem isso muito bem delineado. A voz de prisão ao condutor sem lavratura de AIT, uma vez que o agente não presenciou o veículo sendo conduzido. Ora, o fato de não ter presenciado, mas o sinistro me deixa ali circunstâncias suficientes para decidir que houve de fato uma condução pela materialidade, tá bom? Então sobrou a letra D, a medição realizada enquadra-se no tipo infracional do artigo 65, porém não no crime do 306, perfeito, gabarito da 28 é a letra D. Questão de número 29. Em blitz da Operação Lei Seca, ao ser abordado, o condutor recusa submeter-se à realização do teste de etilômetro. Em tese, ele cometeu a infração do artigo 65A. Entretanto, em diálogo com o condutor, o agente de trânsito percebeu que o mesmo apresentava odor de álcool no hálito e olhos vermelhos. 2 sinais. Por conseguinte, será devida a adoção dos seguintes procedimentos. Pessoal, ninguém é constrangido, obrigado à força a fazer o teste. É um direito que a pessoa tem, faz se quiser. Entretanto, mesmo não fazendo o teste, apresentando 2 ou mais sinais, eu tenho prova do cometimento da infração e também do crime. Então, a constatação de sinais tanto fundamenta a lavratura do auto a nível administrativo como a realização do procedimento criminal. Tá? Muita gente se recusa a fazer o teste achando que se safa. Mas, na verdade, se tem sinais, vai sofrer as mesmas consequências. Então, o que é que está certo aqui adotar como procedimento? Autuação por dirigir sob influência de álcool, artigo 65, baseado nos sinais, e liberação do veículo para outro condutor. Sim, e aí esse condutor ele vai embora, vai ser liberado? Não. Ele também está incidindo no crime do 306. Tá? Tem que encaminhar para a delegacia. B. Autuação pela recusa de submissão ao teste. Eu não autuo pela recusa se ele tiver sinais. Como ele tem sinais, eu esqueço a recusa e vou para o 65. C. Autuação pela recusa de submissão ao teste, artigo 65A. Também não cabe. D. Autuação por dirigir sob influência de álcool. Perfeito. Constatado mediante os sinais. E encaminhamento do condutor à autoridade policial pela prática do crime do 306, gabarito da 29, letra D. Show. 30. Segundo o artigo 6º da resolução do CONTRAN 432/2013, não caracteriza infração prevista no artigo 65. Olha só. Não caracteriza infração. Exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Tá? Pessoal, quando o exame realizado for exame de sangue, qualquer concentração caracteriza. Tá certo? Ele quer, como resposta, o que não caracteriza. O exame de sangue com qualquer concentração caracteriza. Então, não é resposta. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05. Pessoal, se a medição realizada for igual ou superior a 0,05, já é infração. O que não é infração é até 0,04. C. Sinais de alteração da capacidade motora. Sinais, no plural, caracterizam a infração. Tá bom? Teste de etilômetro com medição realizada igual a 0,04. Isso daqui é exatamente o erro máximo admissível. Então, quando a medição dá até 0,04, isso aí é o que nós apontamos como a margem de erro do equipamento. Considerando que estamos falando de uma fiscalização metrológica, essa fiscalização metrológica ela tem que estipular ali uma margem de erro, e essa margem de erro é de exatamente 0,04, não constitui infração. A gente marca como gabarito da 30 a letra D. Beleza? Na sequência a gente vem com a segunda parte aí dessas questões desse bloco. Valeu!